Esse momento para o Fluminense era importante ganhar, né? Quem também ganhou foi o Flamengo, também pela Copa do Brasil, só que 1-0, resultado magro contra o Amazonas no Maracanã, isso aí não era bem o que a galera estava esperando, né? Fazia tempo que ele não era o assunto de uma partida do Flamengo. 66 dias, para ser preciso. Neste período, Gabigol nem treinar no clube treinou. O atacante havia sido suspenso por tentativa de fraude de exame antidoping. Ontem ele foi a campo por causa de um efeito suspensivo. Foi um período difícil, mas com a ajuda da minha família, dos meus amigos, do Flamengo também, da torcida que foi incrível comigo. Eu acho que as provas estão aí, os fatos estão aí. Eu acho que tudo vai ser resolvido, como vem sendo resolvido. Claro que perder esse período foi muito ruim, mas creio eu que agora olhar para frente, olhar para o próximo jogo, para continuar vencendo. No Maraca, com quase 40 mil pessoas, Gabigol sentiu o carinho dos rubro-negros em todas as etapas da noite. Antes da partida, quando estava no banco, quando foi chamado para aquecer atrás do gol e principalmente quando entrou aos 18 minutos do segundo tempo. Ovacionado, Gabriel! Dá para dizer que ele foi o único ovacionado no Maracanã ontem. O time mesmo ouviu vaias. E olha que o começo da estreia do Flamengo na Copa do Brasil foi promissor. O dono da casa era favoritaço contra o Amazonas, da Série B do Brasileirão. Um time comandado por Adilson Batista e que tinha no elenco jogadores rodados, como Sassá e Jô. Se defendendo muito bem, a equipe do norte do país só foi vazada uma vez ontem no Maracanã. Bruno Henrique devolve de primeira para ele. Vinha, vai chegar cruzando, atenção na primeira trave, Pedro! Gol! 15 gols e ninguém faz mais do que o Pedro na temporada em todas as divisões. Ele mata a fome, eram 3 partidas sem fazer cruzamento de GPS do Vinha. Na primeira etapa ainda, o Amazonas fez até um gol, que foi bem anulado. Na segunda etapa, mesmo à frente do placar, a insatisfação dos rubro-negros se intensificou. Na hora da entrada de Gabigol, a torcida aplaudiu o camisa 10 e criticou Tite por ter tirado De La Cruz. A posse de bola do Flamengo foi bem superior, mas pouco foi criado. Final, 1-0. Eu acho que para jogar no Flamengo tem que dar mais o sangue do que o resultado, né? Porque para a torcida ficar satisfeita precisa do time sempre para frente. O Flamengo precisa de atacar mais, ter efetividade no ataque. E não tá tendo, só tá tocando pro lado. Tocar pro lado, qualquer um faz. Teve abaixo. Ele teve na capacidade de finalização, na capacidade criativa, na largura do campo, nas jogadas individuais, ele teve abaixo. E tem que assumir, e eu estou assumindo essa situação, e nós temos essa consciência, sim, que teve abaixo. Por mais que o resultado não tenha sido celebrado pela torcida, ele encerra uma sequência de 3 jogos sem vitórias do Flamengo. Além de ser uma vantagem para a partida de volta, que vai ser disputada no final do mês em Manaus. Agora o foco é no Brasileirão. Sábado o jogo é fora de casa contra o Bragantino. Deu para entender que na cabeça deles só um bom resultado não basta. Ao longo desses tempos todo, ele é de respeito ao torcedor. De respeito. Sempre foi e vai continuar sendo. Porque quando não tá, o time não está produzindo, fica inquieto. E nós temos que entender dessa forma. Não tenho nada, tenho que respeitar o sentimento do torcedor. Vitória do Flamengo, porém Leonardo Bertozzi com vaias para o Tite antes do apito inicial, já na escalação, vaias durante o jogo, vaias para o elenco e no final do jogo, não podia ser diferente, vaias de novo, inclusive xingamentos. Jogo que marcou o retorno do Gabigol também na segunda etapa.
É para tudo isso mesmo? O Flamengo está desagradando tanto assim? O trabalho do Tite está desagradando tanto assim, ô Bertozzi, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite, companheiros. Boa noite, Léo. Boa noite, fã de esportes. A gente está tendo uma prova de que, na real, a temporada do futebol brasileiro ela começa para valer quando as competições mais difíceis chegam, né? Quando chega a fase de grupos da Libertadores, quando chega o Campeonato Brasileiro. A exigência de todos os jogos fica muito mais alta. E o Flamengo nos últimos jogos de fato tem desempenhado abaixo. Hoje, apesar da vitória, fazia tempo que eu não vi o Flamengo ter uma atuação tão pobre, mesmo com a qualidade dos jogadores que tem. A jogada do gol, a jogada do Pedro foi uma das pouquíssimas jogadas trabalhadas do Flamengo no jogo. Tabela, ultrapassagem, cruzamento certo, porque se teve uma coisa que o Flamengo abusou hoje foi de tentar jogar a base de cruzamentos e quase todos eles aleatórios, sem rumo. Algumas ligações diretas também, né? Que têm sido recorrentes. Então, e no momento em que o adversário, o Amazonas, se postava para defender sua área, muita lentidão na troca de passes, um time muito estático, muito moroso, parecendo até preguiçoso, como se estivesse cumprindo um trâmite ali num jogo que ele poderia fazer mais gols a hora que bem entendesse e acabou não sendo assim. Então não é porque o placar foi magro. O placar podia ser magro numa atuação muito boa, que você gera muita chance. Exigindo muito do goleiro adversário. Mas não, né? Foi 1-0 que, olha, foi ali porque aquela jogada saiu. O torcedor do Flamengo colocou nos últimos anos uma barra muito alta, claro, pelo potencial de investimento que o clube tem, pelo que ele já conquistou nos últimos anos e quer continuar conquistando. E então a cobrança vai ser sempre por uma excelência que os últimos jogos têm ficado bem longe e o de hoje foi muito abaixo do que você espera de um time do nível do Flamengo. Eu acho, né, Bernardo, que não é nem mais uma questão de, porque o Jorge Jesus, gente, acho que já, né, eu sei que ainda tem uma coisa do torcedor, mas é mais pelo potencial que esse time pode entregar. Então, assim, hoje o Flamengo não tinha o Arrascaeta, hoje o Flamengo não tinha o Pulgar, os jogadores vão ficar um tempinho fora e tudo, mas era um Flamengo com o Vinha, que, né, contratação para essa temporada, um Flamengo que começou com o De La Cruz, contratação para essa temporada, com o Pedro lá no comando de ataque, o Flamengo que a gente costuma falar que o Zupac até destacou no domingo passado aqui no Linha de Passe. A gente fala sempre que o Flamengo tem dois times, né? E você cita que é o melhor elenco da América do Sul e ninguém discute sobre isso. Você fala, é o Bayern de Munique da América do Sul, você cansou de falar isso. São dois times e o segundo a gente fala, esse segundo time aí do Flamengo, olha, disputava ali vaga em Libertadores, podia brigar por título, etc. Mas a gente não está vendo isso acontecer. Por que as coisas não estão acontecendo, Bernardo? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Léo, Jean, ao André, numa versão cada vez mais sutilmente aguda. Verdade. Uma coisa impressionante, né? Independentemente disso, uma ótima noite. Muito obrigado, é por isso que eu falo. Boa noite aos fãs do esporte. A torcida culpa o Tite. Pois é. Pelo que a gente ouve no Maracanã, não sei se todos os torcedores culpam o Tite. Eu tenho que olhar para os jogadores. Tá. Eu até posso questionar algumas das ideias que o Tite implementa. A gente pode falar da parte física que o Tite citou. Ele falou de dar um passo atrás, depois da derrota contra o Botafogo, em fazer as coisas mais simples. Mas eu concordo com tudo que o Léo disse. Se algum flamenguista assistiu o jogo pela TV e ele estava com um pouco de sono e encostou na cadeira, em algum momento ele dormiu. Porque o jogo ou deixou o torcedor muito irritado ou deixou o torcedor com mais sono. E quando você olha o time do Flamengo, a capacidade que o time que entrou em campo hoje, não vou falar nem das ausências, tem para enfrentar uma equipe como o Amazonas, nada aconteceu. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Vou olhar uma coisa positiva. Eu acho que o Vinha vai acabar sendo titular, que já era uma coisa meio previsível. Okay. No mais, a atuação do Gerson, se você pegasse os números do Gerson, vai falar, rouba muitas bolas, erra poucos passes, tem uma quantidade razoável de desarmes, mas não produz, né? O De La Cruz não tem associação, isso não acontece, a bola não chega no Pedro, em que condição, quantas vezes? Eu vou olhar só para o técnico depois de tantas trocas de técnicos. Se esse Flamengo não jogar com o Tite em algum momento, um futebol de nível alto, é necessário que se olhe para o elenco de maneira muito profunda e talvez seja hora de mudar vários jogadores. Mas eu ainda espero que esse Flamengo jogue bem durante o ano.
esse elenco, o Jean, já teve mudanças interessantes sobre aquele elenco que a gente falava que estava de barriga cheia, de títulos, etc., que não funcionava com treinador nenhum. Ou para quem conduz o dia a dia, o ambiente do CT do Flamengo e esse tipo de coisa, porque não é possível. Porque é um time que, vamos lá, o Pedro passou a ter mais oportunidades, o Pedro virou titular, então é um estímulo para o cara. O Cebolinha está lesionado, etc., mas passou a ter oportunidades, começou a jogar bem, desenvolveu bom futebol. Ele está machucado entre o Bruno Henrique, que é um cara que a torcida nunca foi adora, problema do ponto de vista de empenho, de dedicação. Nunca, jamais. Chega o De La Cruz com a carga toda. Chega o Vinha com a carga toda. O Gerson voltando, depois de se recuperar de cirurgia e tal. É um goleiro novo também no Flamengo. Quer dizer, é uma zaga com... Vai mudando a escalação, mas é uma zaga que tem o Léo Pereira, que subiu muito de produção, é o Ortiz, que chegou... Gente, Fabrício Bruno, não me parece que é um time de barriga cheia, sabe? Que tá ali empurrando e seja qual for o treinador, o desenvolvimento vai ser o mesmo. Perfeito. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite. Então, eu concordo com você. Eu acho que já não dá mais para olhar para esses jogadores que entraram em campo hoje, para pegar esse exemplo e dizer, o problema é que o time do Flamengo não vai mais, estão saciados, estão com a barriga cheia e tudo mais. Não dá. Eu acho que não dá para apontar para isso, para tal falta de vontade dos jogadores. Então, assim, é normal que o técnico do Flamengo seja cobrado, porque qualquer técnico do Flamengo vai ser muito cobrado, né, com o elenco que tem à disposição, com a quantidade de peças que o time contrata e continua contratando, mercado após mercado, sempre novos jogadores, sempre novas alternativas, e a gente continua sempre, né, vendo o time patinar do ponto de vista do rendimento, ainda que, exceção feita ao ano passado, os títulos tenham chegado. Eu acho que o flamenguista não pode se queixar da falta de títulos. Olhando para o jogo de hoje, eu acho que assim, a atuação foi muito fraca. É uma atuação que você acha que tem várias coisas para discutir, porque... Primeiro, só fazer um parênteses, porque é normal que a gente só fale do Flamengo, mas você manter 90 minutos com o nível de concentração, de empenho e de organização desse time do Amazonas para marcar do jeito que marcou contra o Flamengo... Um técnico muito experiente, que é o Adilson Batista. Exatamente. E é bom fazer o registro, porque assim, a gente já viu vários times de Premier League sofrerem contra equipes que jogam dessa maneira e que conseguem jogar 90 minutos dessa maneira. Então tem o mérito do adversário. Porém, eu acho que assim, se não fosse a carga já dos últimos jogos do que o Flamengo não produz, não cria e tudo mais, provavelmente as críticas e os xingamentos que a gente viu hoje, não estou dizendo que eu concordo com os xingamentos e sobretudo com as vaias prévias. Você concorda com a insatisfação? A insatisfação, ela é compreensível, lógico, porque olha o nível desse elenco, desses jogadores e tudo mais. Só que aí assim, você opta, né? O mesmo Flamengo que optou para... contra um jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, deixar De La Cruz e Pedro no banco de reservas, Campeonato Brasileiro, talvez com o seu principal adversário do ponto de vista da briga por título e tudo mais, né? Hoje você tem outros, mas enfim, tem sido o principal adversário, você poupa esses jogadores que estavam em campo no jogo contra o Amazonas. Não estou dizendo que está errado que estivessem hoje e não estivessem no Allianz, mas... Se você escala um time como o que o Flamengo escalou hoje, porque, faltavam peças, faltavam titulares, mas você tem que escalar pensando o seguinte, cara, eu vou ganhar esse jogo por 4-0 e vou me livrar de uma viagem de 4 horas do jogo de volta. Vou mandar um monte de garoto, vou mandar um time completamente alternativo. Tudo bem. Porque se o Flamengo faz isso, se o Flamengo goleia o Amazonas... eu acho que ele poderia tomar essa decisão, faria sentido, porque não ia ser goleado pelo Amazonas, mesmo com um time completamente alternativo, e depois desse 1-0, não vai fazer isso. Certamente não vai fazer isso. E aí é o que o Léo falou, não é só porque foi 1-0. Porque se tivesse sido 1-0 com potencial para 3-4-0, acho que o olhar seria outro. Mas o Flamengo perde a oportunidade de poupar e perde a oportunidade de poupar também no jogo de volta. Inscreva-se agora no canal Oliveira Fla do YouTube para ficar por dentro de todas as novidades. O Flamengo saiu vitorioso no embate contra o Amazonas, conquistando uma magra vitória de 1-0 nesta quarta-feira, no Maracanã, em confronto válido pela primeira etapa da Copa do Brasil. Contudo, a performance da equipe deixou a desejar, ficando aquém das expectativas tanto dos torcedores quanto do técnico Tite. Após o jogo, o treinador reconheceu a falta de brilho da equipe e assumiu a responsabilidade. Tivemos uma atuação abaixo do esperado, tenho que admitir isso.
especialmente no aspecto ofensivo criativo. Faltou-nos criatividade, precisão nas finalizações e amplitude de jogo. A única solução é trabalhar. Após 2 derrotas consecutivas, é natural que o grupo sinta o impacto. Com a grandeza do clube e as expectativas, isso se torna evidente. A reintegração de alguns jogadores dará mais opções, analisou. Além disso, o treinador admitiu ter cometido um equívoco ao colocar Gabigol em campo aos 18 minutos do segundo tempo. O jogador estava há 66 dias sem atuar devido a uma suspensão. Segundo Tite, Gabi não estava em condições ideais para jogar por tanto tempo. Cometi um erro e reconheci isso no vestiário. Ele não vinha treinando com o grupo nem jogando, mas me adiantei em escalá-lo devido às circunstâncias do jogo. Precisávamos de mais presença no ataque. Além disso, ele trouxe um ânimo extra ao time. Quando o Nico de la Cruz sentiu dores na panturrilha, optei por colocar o Gabriel. Ele pode atuar ao lado do Pedro e também como centroavante, explicou. Para Tite, a sequência de performances abaixo do esperado é resultado tanto dos desfalques. Cebolinha, Arrascaeta e Pulgar ainda não retornarão para o confronto de sábado, 4, contra o Bragantino, conforme o treinador, quanto da queda natural na confiança da equipe diante das dificuldades em conquistar vitórias. Por isso, ele destacou que compreende a insatisfação da torcida, que demonstrou seu descontentamento com vaias tanto para ele quanto para o time. Vimos de derrotas e, inevitavelmente, a confiança diminui. Precisamos melhorar. Temos potencial e capacidade para isso. O desafio é nosso para que possamos reverter esse quadro. Quanto à torcida, merece todo o meu respeito. São os mesmos que se alegram quando vencemos e conquistamos títulos. Estão no direito de expressar sua insatisfação, comentou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixa seu like e coloca de qual estado você está assistindo este vídeo. Até o próximo vídeo.